a tua palavra. É um privilégio. Hoje nós temos uma aula muito importante e eu peço a tua orientação, que o Senhor possa nos guiar, nos direcionar, que o Senhor fale conosco, ensina-nos, Senhor, precisamos de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gravando? Bom, então vamos lá. Nós vamos ler um texto hoje em Mateus capítulo 7. Hoje o tema da aula é idolatria. Nós vamos começar, então, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Na verdade, esse texto introdutório é só para a gente meditar numa coisa. Sinceramente, é o seguinte. Quando a gente aborda esse tema, como eu já disse, já faz algum tempinho que a gente traz esses ensinamentos, e aí o que acontecia? Eu começava a falar de idolatria, e aí as pessoas sempre pensavam em outras pessoas. Normalmente atribui ao católico. Fala de idolatria, normalmente atribui ao católico. E esse texto introdutório é para todos nós entendermos que quando Deus está falando, Ele não está falando que as pessoas estão ausentes. Ele está falando com a gente, comigo que estou transmitindo, com vocês que estão ouvindo, todos que estiverem de alguma forma acessando esse conteúdo, Deus estará falando com essas pessoas. Então a gente tem o hábito de ouvir algumas coisas e fazer o julgamento de que tudo isso é para outras pessoas. E não é para outras pessoas, é para a gente. Tá? Então veja o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir as outras pessoas. Então, do jeito que nós julgarmos as outras pessoas, Deus nos julgará. Se formos misericordiosos, se agirmos de forma, a ser compassivo com as pessoas, Deus será conosco. Se perdoarmos, seremos perdoados. Agora, se não formos misericordiosos, se a gente for impaciente, intransigente, Deus será conosco. É o que ele está falando. Da medida que vocês medirem, vocês serão medidos também. Na sequência do texto. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Olha a comparação que Jesus faz. Ele diz que as pessoas costumam ficar reparando no cisco que está no olho de uma outra pessoa. Sinceramente, o cisco no olho das pessoas incomoda muito, né? O cisco no olho vai incomodar. Então essas pessoas estão olhando para outras, estão percebendo que tem um cisco no olho das outras pessoas. E elas ficam, tem um cisco no olho do outro. Jesus está dizendo, ao invés de você ficar olhando para o cisco no olho da outra pessoa, olhe para si. Porque você vai ver que tem uma trave no seu olho. Gente, o cisco vai incomodar, mas não vai impedir a gente de enxergar, não é verdade? Agora, e se tiver uma trave no olho? É cegueira, entende? Tem só trazendo uma história para a gente fazer uma comparação com esse texto, olha só a história. Imagine que um homem está sentado na casa dele, e aí ele fica olhando pela janela, e aí ele fala, nossa, minha vizinha lava a roupa, e a roupa fica toda suja. Os lençóis brancos ficam todos sujos. E por diversas vezes ele fazia isso. Até que chegou um dia que ele comentou com a esposa, olha, a nossa vizinha finalmente lavou a roupa e aí agora está limpo. Os lençóis que ela pendurou agora está limpo. A esposa dele falou assim, na verdade, fui eu que lavei a janela nossa. Então o que estava sujo no fim das contas? Eram os lençóis da vizinha? Não. O que estava sujo realmente? A vidraça da janela da casa dele. Então, eu estou contando essa história paralela porque, sinceramente, nessa aula, o que eu percebi era o seguinte. As pessoas costumam olhar para outras pessoas, fazer julgamento de outras crenças, quando, na verdade, eu quero que vocês olhem para si.
Toma, Amanda. Olhem para si, para o nosso comportamento, para a nossa crença. Nós vamos perceber que muitas vezes, muitas oportunidades, nós nos tornamos idólatras, certo? Então, seguindo o texto, como é que você... Bom, no versículo 5, hipócrita, olha como Jesus chama. Tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então a gente aprende uma coisa aqui. Bom, Jesus está falando que não é para a gente julgar, para a gente também ser julgado. Então as pessoas falam, então eu não posso, se a outra pessoa está no erro, eu não posso dizer nada. Não, Jesus está dizendo, tire a trave que está no seu olho, para aí sim você enxergar bem, para aí você tirar o cisco do olho do seu irmão. Então perceba que Jesus não está proibindo da gente falar para o irmão, irmão, você está caminhando para o abismo. Irmão, você está indo para o buraco. Não é errado. Entendeu? O que Jesus está dizendo é, tira primeiro a trave do seu olho, e aí depois você vai e tira o cisco do olho do seu irmão. Certo? Não deem para os cães o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Bom, então esse é o texto introdutório. Eu quero que você abra a sua Bíblia, então, agora em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Bom, o versículo 3 primeiro. Não adore outros deuses. Veja, deuses aí, na nossa Bíblia, está com D minúsculo. O Deus único e verdadeiro, o Senhor de todos, é com D maiúsculo. É igual quando a gente fala de espírito. Todos nós temos um espírito. Espírito do Everson, espírito do irmão, da irmã, cada um de nós temos um espírito. Nós vamos ter aula sobre corpo, alma e espírito, eu vou explicar isso. Não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é com E maiúsculo. Aqui, Deus está dizendo, não adore outros deuses, com D minúsculo. Por quê? Porque há um só Deus verdadeiro com D maiúsculo. Adore somente a mim. Versículo 4. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, com S maiúsculo, sou o Deus com D maiúsculo e não tolero outros deuses com D minúsculo. Eu castigo aqueles que me odeiam, até o seu bisneto e trineto. Mas, porém, eu sou bondoso com aquele que me ama, e aquele que obedece os meus mandamentos, e eu abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Deus diz, por causa da idolatria, ele castiga até a terceira ou quarta geração. Bisneto e trineto. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E eu visito a bondade, eu sou bondoso com aqueles que me amam e aqueles que me obedecem até milhares de gerações. Gente, não tem comparação. 3 ou 4 para maldade e 1000 para bondade. Quando somos tementes a Deus, Ele visita a nossa bondade em nossos filhos. Ele retribui a nossa bondade em nossos filhos até a 1000ª geração. Então é uma ordenança de Deus. Não farás para ti. Não se curvarás diante de deuses.
não prestarás culto, vocês não devem colocar nada no lugar que pertence a Deus. Essa é a ordem de Deus. Essa ordem foi dada para o povo de Israel quando ele sai do Egito. E aí acontece logo depois que sai do Egito, acontecem algumas situações. Eu trouxe hoje, para vocês terem uma ideia, né? Porque as pessoas dizem, mas o católico não conhece esse texto. O católico não costuma conhecer profundamente a palavra de Deus. Além de não conhecer profundamente a Bíblia, existe um dogma, uma crença católica, que a igreja está acima da Bíblia. Todo cristão que é protestante, todos nós, que protestamos os dogmas católicos, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. É a autoridade sobre a vida das pessoas e dos cristãos. Ela é a autoridade. A Bíblia está acima da igreja, na visão protestante. O católico entende que a crença católica, os dogmas da igreja estão acima da palavra de Deus. Então, se a igreja ensina que pode sim comercializar, fazer prece, fazer reza para ídolos, mesmo o texto bíblico contradizendo, isso para eles não tem importância. Por quê? Porque eles entendem que a igreja que constituiu a Bíblia. Não foi Deus que entregou a Bíblia para a igreja. Não, foi a igreja que redigiu a Bíblia. Então o católico pensa diferente dos protestantes. Eu tenho a Bíblia católica como estudo, essa aqui é a edição pastoral. O texto que eu acabei de ler na versão NTLH, eu vou ler na versão católica. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu, nem na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses com D minúsculo, nem sirva a eles, porque eu, Yahvé, seu Deus, sou o único Deus, e sou um Deus ciumento. Quando me odeio, eu castigo a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Mas quando me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por até 1000 gerações. Então esse é o texto bíblico, tradução católica do hebraico para o português. As Bíblias de estudo, eu já mostrei para vocês em outras oportunidades, eles têm comentários aqui embaixo. Vamos ver qual foi o comentário que foi feito por um teólogo católico. O único Deus verdadeiro é aquele que liberta da escravidão. Então, hoje os textos que nós vamos ler, nós vamos entender que a idolatria está totalmente relacionada à escravidão das pessoas. O Deus verdadeiro, o único, é aquele que liberta da escravidão, para dar liberdade e vida. Então, quando a gente falou sobre Santa Ceia, nós lemos o texto que o espírito da morte passou, teve 10 pragas no Egito e o povo de Deus foi liberto. Lembram disso? Alguns dias depois, eles estão recebendo os 10 mandamentos. Eles estão recebendo as ordens de Deus. Uma das ordens é essa. Então, a idolatria está relacionada a essa questão de aprisionamento, de se tornar um escravo de alguma coisa. Continuando o comentário. Está falando em relação a Deus. Só Ele pode dar orientação para o homem, para que o homem conserve a liberdade e a vida. E não volte nunca mais a ser escravo novamente. Porque ele é liberto, a gente pode buscar orientação em quem? Somente em Deus. Esse é o comentário do teólogo. Os mandamentos exprimem a resposta que o homem dá ao Deus que liberta. O primeiro mandamento, por exemplo, é uma proibição de servir outros deuses. O povo deve escolher ou servir ao Deus verdadeiro, que no seu amor dá liberdade e vida a todas as pessoas, ou a servir a outros deuses, que acarretam como castigo a escravidão e a morte. Além disso, proíbe, presta atenção,
é o comentário do teólogo. Além disso, proíbe fabricar ídolos para que o povo não seja tentado a servir a deuses falsos. É impossível, olha o que ele diz, é impossível representar o verdadeiro Deus com imagens ou ideias, que correm sempre o perigo de ser manipuladoras. Pois é. Então, essa aqui é a edição pastoral da Igreja Católica, entende? Então, o texto, qual que é a questão principal? A questão principal é que eles consideram a tradição da Igreja estando acima da Bíblia. É a Igreja que compilou a Bíblia, é a Igreja que formulou a Bíblia. Então, se o concílio... Existe um dogma católico que se chama infalibilidade papal. Eles acreditam que o Papa, quando está sentado na cadeira de São Pedro, na crença católica, o que ele diz tem a mesma autoridade do que a Bíblia. É o que ele acredita. E ele acredita que o Papa é infalível. Quando ele fala, sentado naquela cadeira, ele é infalível. Nós, protestantes, não acreditamos nisso. Nós vamos ter uma aula, nós vamos falar sobre reforma protestante. Um dos pilares da reforma, em latim, é sola scriptura, significa somente a escritura. Quem tem autoridade na vida do cristão é só a Bíblia Sagrada, só. Outras seitas possuem livros à parte. O Testemunho de Jeová possui a sentinela. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui os escritos da profetisa Ellen White. A Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que a gente chama de Mormon, possui o Evangelho de Joseph Smith. Né? Então, livros à parte, a Bíblia, considerados como sendo canônicos igual à Bíblia. Nós, cristãos protestantes, consideramos a Bíblia como única regra de fé e prática. Certo? Então, a partir disso, eu já quero deixar evidente que a própria Bíblia católica, que só tem um acréscimo de 7 livros apócrifos, ela também condena a prática da idolatria, certo? Nenhum texto foi alterado ou manipulado, ok? As pessoas podem acessar a versão católica. Bom, o próximo texto que eu quero ler para vocês é Êxodo capítulo 32. Vocês estão no capítulo 20 e nós vamos ler o capítulo 32. Paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem? Êxodo capítulo 32. Paz do Senhor, tudo bem? Fique à vontade. Êxodo capítulo 32, versículo 1. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão. Arão é irmão de Moisés. E lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Gente, olha isso. O povo foi liberto do Egito. E aí, agora que sendo liberto do Egito, eles estão no deserto. Veja só que interessante. Moisés subiu ao monte para falar com Deus, só que ele demorou. Normalmente, o povo sem liderança acaba cometendo pecado. Olha o que as pessoas fizeram. Eles foram para Arão, o povo de Deus acabou de ver as grandezas de Deus, viu as pragas. As pragas vinham no Egito e não vinham no arraial do povo de Deus. O egípcio sofria e o hebreu não sofria as pragas. Na casa do egípcio tinha um filho morto, um primogênito morto em toda a casa. No do hebreu não tinha. Então eles viram esses sinais e agora eles vão até Arão e falam assim: construa para nós deuses, para que a gente possa adorar. Porque Moisés sumiu, desapareceu. Olha a sequência do texto. Arão lhe disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os hebreus,
estava usando brincos de ouro. E aí Arão falou, nós precisamos construir um Deus de ouro, então tirem os brincos de vocês, os colares, os pingentes de ouro, das suas mulheres, dos seus filhos, tirem que eu vou fazer um Deus de ouro para vocês. Gente, agora vamos pensar rapidinho. Eles acabaram de ser libertos da escravidão, certo ou não? Vocês acham que escravo tem brinco de ouro? Exatamente. Quando eles foram libertos, pois é, quando eles foram libertos, os egípcios, imagina, cada casa de egípcio tinha uma pessoa morta, um filho morto, o primogênito morto, cada casa. Os egípcios entregaram suas riquezas para eles. Vão embora daqui, pelo amor de Deus. Desapareçam daqui. Então, olha a história desse povo. Eles estão escravos, comendo pepino e cebola no Egito. Deus vem com forte mão e tira eles de lá de dentro. Não só liberta eles da escravidão, como entrega riquezas para eles. Eles saem ricos, cheios de riqueza. Brincos de ouro, pingente de ouro, colar de ouro. É assim que eles saem do Egito. Por que Deus entregou essas riquezas? Existe uma representação em relação à nossa vida. No dia que eu sou liberto, no dia que eu fui liberto, que você foi liberto do pecado, Deus também entrega riquezas para nós. Para vocês, para todos nós. O que são essas riquezas? Dons e talentos. São riquezas espirituais. Alguns textos depois, alguns capítulos depois, nós vamos ver que Deus ordena ao povo para construir o tabernáculo. O que seria o tabernáculo? Seria uma igreja. Era de pano, de tecido, era uma armação, e no tabernáculo haviam muitos utensílios. Um dos utensílios era a Arca da Aliança, que era uma caixa de madeira, revestida por completo de ouro. As hastes eram de ouro. Essa Arca da Aliança representava a presença de Deus. Por que os dois materiais, madeira e ouro? Porque a madeira é algo corruptível que rapidamente pode passar, pode esfarelar, desfazer. O ouro é um metal precioso e mais duradouro. Então, qual que é a mensagem que Deus está passando simbolicamente? A Arca da Aliança representa a presença de Deus na vida das pessoas. A madeira representa a humanidade e o ouro representa a presença de Deus. É essa a representação. Agora, se eles são escravos, escravo não tinha pagamento, não tinha riqueza nenhuma, eles não tinham nada. Eles vão sair, como eles iriam construir o tabernáculo? Como eles poderiam construir a pia, o altar, a pia de bronze, o candelabro de ouro puro que representa o Espírito Santo? Como eles poderiam fazer isso sem ter nenhuma riqueza? Então as riquezas que Deus entregou para o povo era para ser utilizado para engrandecimento do nome dele. Esse era o objetivo exclusivo. Alguns dias depois que eles foram libertos do Egito, eles vão até Arão e eles dizem: construa para nós deuses, porque nós vamos reverenciar esses deuses, essas divindades, e a gente vai dizer que foi esse Deus que nos tirou do Egito. As riquezas que eles receberam dos egípcios, que era para eles entregarem, para que o nome de Deus fosse engrandecido através do tabernáculo, eles entregaram para a fundição, para construir um ídolo, para construir um Deus falso. A história continua se repetindo da mesma forma. No dia que eu fui liberto dos meus pecados, Deus também me entregou dons e talentos. Me entregou riquezas espirituais que nenhum dinheiro pode comprar. A escolha é individual de cada um. O que nós vamos fazer com isso?
O que eu vou fazer com essas riquezas espirituais? Eu vou construir um ídolo, um boi, um bezerro de ouro, um altar e abandonar a Deus, ou eu vou usar essas riquezas espirituais para engrandecer o nome de Deus, para adorá-lo, para reverenciá-lo? Existe algo no coração das pessoas, daqueles que temem a Deus, daqueles que exercem ministério, que não tem nada a ver com essa pessoa. Eu era escravo. Eu venho aqui, eu explico a palavra, as pessoas dizem, nossa, como ele entende, como ele estuda. Não tem nada a ver comigo especificamente. Quem me entregou isso, quem me deu isso, foi Jesus no dia que eu fui liberto. Eu posso estudar, eu posso me aplicar, eu posso ler, reler, mas tem algo no ministério das pessoas que não diz respeito à pessoa em si. Deus não te chamou, Deus não te escolheu porque você é bom, porque você entende, porque você tem habilidade, porque você sabe lidar com dinheiro, ou você é bom com pessoas, ou você tem talento, se você é bom com liderança, você é bom com música. Não, não tem nada a ver com você. Essas riquezas, Ele colocou em você para que o nome dele seja engrandecido. O nome de Jesus seja glorificado. É por isso que Deus colocou essas riquezas em nós. A questão que eu faço para vocês hoje é a seguinte: essas riquezas espirituais, dons e talentos, estão sendo utilizados para engrandecimento do nome de Jesus ou está sendo usado como um altar, como um ídolo de um Deus falso e pagão? O nome de Jesus está sendo engrandecido como se fosse o tabernáculo onde as pessoas vinham, ofereciam sacrifício, se voltavam para Deus, onde a nuvem da glória de Deus descia, ou é para construir um bezerro de ouro? Vai chegar um dia, nós vamos ter uma aula que se chama Mordomia Cristã, e nós vamos ver que tudo que temos foi Deus que nos entregou. Esse texto reflete isso. Nós éramos escravos no Egito. As riquezas que temos foi Deus que nos entregou, Deus que nos ofereceu. Um dia ele virá para prestar contas. E ele vai perguntar a cada um de nós o que nós fizemos com os talentos, com os dons, com as aptidões que ele nos entregou. Será que a gente vai chegar perante Deus e vai dizer: eu tirei meu brinco, tirei meu talento e eu fiz um ídolo? Eu construí um Deus falso? Ou eu vou dizer: não, o que o Senhor me entregou eu usei para que o teu nome fosse engrandecido? Na sequência do texto, versículo 3: então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. É interessante, gente, que Arão foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote. Era ele que iria, a linhagem dele que iria organizar os cultos, os holocaustos. Então ele tem uma vocação natural para isso. Deus colocou isso nele e as pessoas vão e procuram ele. Olha só, ele pegou os brincos, derreteu, derramou ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses, que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. O povo entregou suas riquezas para construir um ídolo. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês têm ideia de quanto tempo depois que eles foram libertos do Egito, isso aqui está acontecendo? Quem chuta?
Quanto tempo? Quantos anos, meses, dias? Quanto tempo? Bem pouco? Quanto? 5? Ah, vocês estão muito... Nossa, 5 dias? 2 dias é pouquíssimo. Bom, quando eles são libertos do Egito, primeiro acontecimento... Bom, teve as 10 pragas, certo? Eles recebem um monte de ouro. Eles saem do Egito. Aí eles vão atravessar um mar. Tem um mar na frente deles. O faraó, ele se arrepende. Ele fala, oh, mas peraí, nós vamos libertar esse povo. Ó a desgraça que o Egito tá. Nós vamos libertar essa galera. E ainda eles vão levar nossas riquezas. Ele se arrependeu. Ele pegou os soldados, o exército. E ele foi em busca do povo para matá-los. Era o desejo dele, matar o povo. Quando ele chegou, Deus protegia o povo. Impedia o acesso do faraó, dos seus soldados, até o povo. Então Moisés tocou no Mar Vermelho e o mar se abriu. Gente, o mar se abre. Eles não passaram no meio da lama. A Bíblia diz que eles passaram a pés secos. Gente, eu fico tentando imaginar, tipo assim, será que dava para olhar na água? Será que a água era translúcida e dava para ver alguma coisa? Peixinho? E se fosse um mar e uns peixão? Porque o mar é muito grande. Sim. Que tanto de mar eles atravessaram? Então, não era um oceano, era um mar. Eu sei que ficou a noite inteira o vento soprando, né? Então, Você lê o texto, foi a noite inteira que o vento ficou soprando e abrindo o mar. 12 horas eles passaram caminhando? Não dá para saber quanto tempo que demorou para passar. Eu sei que é o seguinte, tinha idoso, tinha mulheres, crianças, animais, tinha muita gente para passar, então demorou. Até é engraçado que tem uma vez um jovem cristão, ele estava na escola e aí o professor querendo menosprezar, dizendo, a água estava na maré baixa. Então eles não passaram a pés secos nada, estava na maré baixa e o povo conseguiu passar num estreito que havia lá no mar. E aí o jovem falou, glória a Deus por isso. Ele falou, mas como glória a Deus? Que milagre é esse? Ele falou, o milagre é que Faraó, seus exércitos, seus cavalos, seus cavaleiros se afogaram em 30 centímetros de água. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Então o povo passou a pé seco. Quando o último passou, e o exército entrou, as águas se fecharam. Sim, tem toda a história do cajado dele, que ele toca na água. Viu no filme? Os filmes ajudam. Não, a Bíblia não menciona isso, não. Isso daí, essa questão das pedras, as 12 pedras, é no Rio Jordão. São bastante anos depois. Mas tem semelhança porque também passaram a pés secos no Rio Jordão, bastante tempo depois. Então esse é o primeiro acontecimento, gente. O mar se abre e todo mundo, o inimigo é afogado dentro do mar. Segundo acontecimento. Vocês acham que ele tem comida? Eles têm comida? Não. Eles não têm comida. Milhões de pessoas. E agora? E agora cai comida do céu. Eles são alimentados de uma farinha, um farelo que cai do céu. Maná são 2 palavras. Que isso? Que eles nem entenderam, né? Porque Moisés falou, vai cair pão do céu, aí eles viram um farelo, tipo um orvalho, umas escamas. Eles tinham que recolher aquilo, eles misturavam com água, tá? Mel, e aí ficava um pão. Eles assavam e saía um pão. Era assim o maná. Aí quando eles viram, que é isso? Gente, caiu um farelo do céu que alimentou esse povo. Eles se cansaram um dia do maná. Aí eles pediram carne. Aí Deus mandou codorna. Deus tem senso de humor. Deus diz assim, vocês vão comer codorna até sair pelo nariz. E eles comeram. Aí um dia, eles estão com sede. E aí Moisés vai, toca na rocha e sai água da rocha. E alimenta a multidão. Aí eles chegam numa terra chamada Mara, que tinha águas amargas, não era potável. Aí eles vão lá e Deus transforma a água que não dava para tomar em uma água potável. Tudo isso Deus fez, sabe em quantos dias? 50 dias.
Tudo isso acontece em 50 dias. No 50º dia, é isso aqui que está acontecendo. Eles vão diante de Arão e pedem para Arão construir um bezerro. Arão não estava junto com Moisés nessa passagem? Estava dentro do mar? Não, de toda essa passagem, das pragas... Todo o povo estava. Então, não, mas ele estava lá juntinho. Sim. Ele foi o ajudador do... Sim. Ajudador, não sei se Falou, sim. Então, assim, então ele sabia, ele estava ciente. Ele não tinha que falar pro povo, não vamos fazer. Arão errou também. Arão errou. O povo errou, Arão errou. Arão deveria, peraí, porque a liderança tem uma responsabilidade muito grande. Moisés vai e quebra as tábuas da lei. Entende? O que eu quero passar para vocês é o seguinte. São 50 dias, gente. 50 dias depois de ser liberto da escravidão, de ver comida caindo do céu, de vir carne no meio do deserto, de sair água do meio de uma rocha, de uma água que não é potável se tornar água potável. 50 dias depois, 50 dias, o povo está construindo deuses para si. A gente olha com censura, com um olhar de julgamento. Mas vocês lembram o texto que eu li? Que a gente deve tirar a trave do nosso olho para depois tirar o cisco do olho do irmão? A gente faz isso, exatamente isso. A gente ouve a palavra no culto, na igreja, e gente, na hora da mensagem, da palavra, a gente está fazendo ao contrário. A gente faz o contrário dentro da própria igreja, a gente faz o contrário na porta da igreja, a gente faz ao contrário no dia seguinte. Então, qual que é a minha orientação para vocês hoje? Atenção, por quê? Porque o povo viu maravilhas e se tornou idólatra. Nós podemos nos tornar idólatras também. Nós estamos correndo o mesmo risco. É até interessante que Deus fala assim, desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Foi Moisés que tirou esse povo do Egito? Foi o próprio Deus. Versículo 8. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram. E lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que esses são os deuses deles. Os deuses que os tiraram do Egito. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Esse povo era escravo. Por que é que eles escolheram um bezerro de ouro? Por que não uma águia? Um cavalo? Por que um bezerro? Porque no Egito tinha um deus chamado Apis, uma divindade pagã egípcia. Na cultura egípcia tinha um deus chamado Apis, que era um boi de ouro. Por influência da cultura egípcia, eles levantam um altar para um deus pagão e entristecem a Deus. Muito cuidado com o que você ouve, com o que você assiste. Muito cuidado com as suas amizades, com as pessoas que te influenciam. Nas redes sociais hoje em dia, a gente segue as pessoas, né? Eu sigo, eu sou seguidor desse, daquele. Muito cuidado. Porque essa cultura, esse jeito dessas pessoas podem ser que influenciem vocês para o mal. Quando sem perceber, sem se atentar, Deus está fazendo coisas maravilhosas no coração de vocês. Aí daqui a pouco você constrói um altar para um Deus pagão. Muito cuidado com isso. Versículo 9. Eu conheço esse povo, sei que é teimoso. Versículo 10. Agora não tem que me impedir, pois eu vou descarregar a minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Depois farei de vocês e os seus descendentes uma grande nação. Versículo 11. Porém Moisés fez um pedido ao Senhor. Ele disse, ó Senhor, por que ficaste assim, tão irado com teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Aí Moisés fala, não fui eu que tirei ninguém não, foi o Senhor que tirou. Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-los nos montes e destruí-los completamente? Não fiques assim irado, muda de ideia, não faças cair sobre o teu povo essa desgraça.
Lembra do teu servo Abraão, Isaque, Jacó. Lembra do juramento que fizestes, de lhes dar tantos descendentes quanto as estrelas no céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte carregando 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Moisés disse: não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que eu estou ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou-o no fogo e moeu até virar pó, e espalhou o pó na água. Em seguida, mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. Como uma forma de punição. Então, gente, nós estamos diante do texto aqui que desagradou muito a Deus. O povo desagradou muito a Deus nesse dia. Mesmo diante de coisas tão grandiosas, maravilhosas, o povo decidiu se voltar contra Deus. Então, muito cuidado a quem você presta culto, a quem você adora, a quem você faz prece, a quem você presta honra. Muito cuidado, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, com ninguém. O próximo texto que nós vamos ler está em 1 Coríntios capítulo 10, e nós vamos ver que tem uma recomendação no Novo Testamento em relação a alimentos sacrificados a ídolos. Quais tipos de alimentos o cristão não pode comer? Qual tipo de alimento o cristão não pode comer? Carne sufocada? É o sangue. Uhum. Que mais? É a vácuo. A vaca? A vácuo. Alimento a vácuo? Não, É, uma coisa. Eu lembro que quando eu fiz o curso de nota o Matheus me falou isso porque alimento a vácuo? É, mas é outro nome. Ah, tá. Eu achei que fosse carne a vácuo. Não, é assim, é o alimento. Em relação à questão da carne sufocada, é o seguinte: o alimento que a base dele é o sangue. O chouriço. Não sei se é vatapá, é algum alimento que a base é o sangue, o ingrediente é o sangue. Entende? Então, existem alimentos que o ingrediente é o sangue. A Bíblia proíbe o consumo de sangue, certo? Entenda uma coisa, a carne mal passada, né, a picanha mal passada que vocês costumam comer sempre, não tem nada a ver com sangue, entende? Não tem problema que a carne está soltando suco, que a coloração é vermelha, aquilo é o suco da carne. Pode postar. Hã? A questão é o sangue. Tem alimentos que eles falam de comer de cabeça cheia. Não sei se vocês já viram. O frango. Meu avô torcia o pescoço assim do frango e deixava o animal se batendo. Entende? Porque era um animal que eles penduravam, faziam um negócio lá, que o animal era animal, tipo assim, de cabeça cheia. Por quê? Cheio de sangue. Entende? Então o sangue não pode ser um alimento. O sangue tem que escoar. Então a carne mal passada, que solta aquilo lá que a gente vê é o suco da carne. Eu tô até falando, tá dando água na boca. É o suco da carne, entende? Não tem problema que a carne tá vermelha, não tem problema que as pessoas fazem comer, o boi tá mugindo. Não tem nenhum problema isso. Nenhum problema, certo? A questão é o ingrediente principal ser o sangue.
certo? Além disso, comida sacrificada, dedicado a ídolos. Então nós vamos ler um texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 10. E aí eu já faço uma pergunta para vocês. Existem alguns estabelecimentos comerciais que você vai e lá no estabelecimento comercial tem um ídolo pagão. Tem um ídolo. Você pode comprar alimento desse local? Na porta do negócio tá um ídolo. Pode ou não? A gente pode olhar. E se eu for numa festa de aniversário, de casamento, uma festa, vai comer? Pode comer? Depende da festa. Não, de casamento. Uma festa católica, sim. Tipo o pastel da quermesse. Não pode. É oferecido. Hum? Consagrado. A gente aprende que não pode. Então vamos ler. Pode ter Vamos ler. na frente da minha casa. Então vamos ler. Vamos ler. Vamos ler então. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Irmãos, vamos lá. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Gente, ele vai falar de idolatria aqui. E ele está falando exatamente do texto que a gente acabou de falar. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual. Do que ele está falando? Que comida espiritual? Maná. Todo mundo comeu da mesma comida. E beberam da mesma bebida espiritual. Que bebida é essa? A água que saiu da rocha. Pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. A rocha era Cristo. A rocha ia com eles. Está escrito no texto que a rocha seguia eles vertendo água para eles beberem no meio do deserto. Versículo 4. Beberam da mesma bebida espiritual, tal. Versículo 5. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Versículo 6. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer, beber, se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Não é aquele que está de pé. Paulo está dizendo, aquele que acha que está de pé, ele pensa que está de pé, tome cuidado para não cair. Porque da mesma forma que os antepassados caíram, a gente pode cair também. Lembra da questão do cisco e da trave? Muito cuidado. Versículo 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. A gente é só tentado naquilo que a gente suporta. É uma tentação irresistível. É mentira. A Bíblia diz que vocês sofrem tentações que não tem tentação que vocês não suportem. Se é acima das suas forças, acima das suas possibilidades, Deus não permite. É o que o texto está dizendo. Eu não consigo. Você consegue. Quando uma tentação vier, Deus dará força a você para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos irmãos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que eu estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo.
Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos, comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só. E por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel, aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios, tomam parte juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. Quem comia do sacrifício que era oferecido a Deus, tomava parte do sacrifício. Era como se fizesse uma aliança com Deus. Da mesma forma que quando a gente toma a Santa Ceia, lembra que a gente falou de Santa Ceia, a gente falou de renovação de aliança. Ele está dizendo que se eu comer o alimento que é oferecido a um ídolo, eu estou fazendo uma aliança com ele. Eu estou entregando a minha vida a esse ídolo. Versículo 19. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo, ou que o alimento é oferecido a ele, tem algum valor? É claro que não. O ídolo não é nada. O que eu estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor, vocês não podem tomar Santa Ceia e também tomar do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesma mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Versículo 23. Alguns dizem assim: podemos fazer de tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Nós temos liberdade para fazer as coisas, é verdade, mas nem tudo convém, nem tudo é tão bom assim. É o que o Paulo está dizendo. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil, nem tudo vai edificar nossa fé. Ninguém deve buscar seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo que se vende no açougue. Legal essa versão, né? Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência. Não precisa perguntar para o açougueiro se aquele frango foi matado, se ele morreu sufocado, se ele morreu com a cabeça cortada. Não pergunta nada. Vai lá no mercado, vai no açougue e compra. Ah, mas o dono do supermercado, ele faz uma cerimônia, ele dedica aquele alimento a um deus pagão. Não pergunta nada. A Bíblia está dizendo, vai lá, compra e come. Porque o ídolo pagão nada é. Mas e se ele tiver feito algo às escondidas? E se o meu filho receber um doce da festa de Cosme e Damião sem saber? Dedicado. E se foi um bolo que foi feita uma cerimônia num centro de baixo espiritismo? E se for isso? Se você comer sem o conhecimento, é o que a Bíblia está dizendo, ora e abençoa. Gente, eu sempre falo para orar pelo alimento. Ora e abençoa o alimento. Seguindo o texto. Versículo 26. Pois como dizem as Escrituras Sagradas, a terra, tudo que nela existe pertence ao Senhor. Gente, coma carne de porco. Coma o que oferecer. Coma carne. Entende? O sangue não é um alimento. Tem uma outra orientação. O sangue não é alimento. Mas a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. Deixa eu tomar mais uma água. Eu tive um problema na garganta. Versículo 28. Mas se alguém disser a você, essa comida foi oferecida aos ídolos. Versículo 27. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer, e se vocês resolverem ir, comam o que for posto na frente de vocês. O que oferecer para você, coma. E não faça nenhuma pergunta por causa da consciência de vocês. Não precisa fazer nenhuma pergunta. Como é que você matou esse porco? Como é que você matou esse frango?
Você fez uma reza, você dedicou. É por causa de um ídolo, é por causa de um deus pagão. Por que você não faz nenhuma pergunta? Coma de tudo. Agora, versículo 28. Mas se alguém disser para você, essa comida foi oferecida aos ídolos, nesse caso não coma. Se você sabe que o alimento é dedicado. Eu não estou falando que o proprietário do estabelecimento, o proprietário, ele é pagão. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma cerimônia de dedicação daquele alimento a uma divindade. Entende? Eu estou falando, vamos abrir o jogo, eu estou falando da paçoquinha da festa junina, da festa de São João. São João é um ídolo pagão. O alimento que é feito na festa é dedicado a um ídolo. Ah, mas o meu filho quer ir vestidinho de pintado bigodinho, ele quer usar xadrezinho, ele quer usar chapéuzinho, os amiguinhos vão. Então, hoje é festa junina, festa de São João, de Santo Antônio, de São Pedro. E o dia que ele quiser ir no carnaval? E o dia que ele quiser ir em outras festas? Você vai também abrir mão dos seus princípios? Eu chego na terapia do João, é o seguinte, hoje vai ser oferecido pipoca. Eles falam festa junina, mas qual é a festa? É a festa de São João, essa é a festa. Vai oferecer pipoca. Não, o João não vai comer. Por quê? Porque não. O meu filho tira foto em várias ocasiões na escola. Mas na festa de São João? Na festa de São João, não. Por quê? Porque eu não sirvo a São João, nem Santo Antônio, nem Santo Pedro. Eu sirvo a São Jesus. É diferente o nome, a gente não costuma falar, mas Jesus é santo mesmo. Versículo 29. Eu não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Mas alguém pode perguntar, por que a minha liberdade deve ser diminuída por causa da consciência dos outros? Por que a minha liberdade deve ser diminuída por causa da consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus o alimento que eu como, por que eu sou criticado se já agradeci a Deus? Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Tudo. Tudo que você comer e beber, faça para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo? Cuidado, se você é um cristão maduro, se você tem domínio próprio, cuidado para não atingir a fé daquele que é menos cristão do que você. A gente vai procurar na Bíblia um monte de orientação. Eu vou conseguir encontrar orientação em relação à bebida alcoólica, por exemplo. Bebida alcoólica, tem orientação que o pastor não deve beber, que o diácono deve beber pouco. Tem uma orientação sim que Paulo fala para Timóteo, beba um cálice de vinho por dia, porque ele tinha problema no estômago. É verdade, tem o texto. Eu não sou contra o texto. Só que é o seguinte, as pessoas elas não querem tomar um cálice de vinho como remédio. E outro, hoje existe omeprazol, tem outros medicamentos. Entendeu? Lá naquela época não tinha. Então as pessoas querem usar esses versículos para legalizar uma coisa. Aí o que acontece? Eu tenho um irmão que é fraco. Ele tem dependência. O pai dele tem, a mãe dele tem, é na família. Aí ele cai, ele fica dependente. O álcool destrói a vida das pessoas. Destrói as famílias. Tem algum texto na Bíblia que diz que não pode fumar? O que vocês acham? Não tem nenhum texto. E vocês acham que o cristão deve fumar? Ninguém deve fumar. Por que não? Tem cristão que fuma? Vocês acham que tem cristão que fuma? Tem! Tem cristão que fuma. Entendeu? E por que ele não deve fumar? Porque ele vem para esse texto aqui. Se a sua consciência não te acusa, cuidado com a consciência do outro. Porque tem as consequências, né, no rótulo da... Pois é. Não, consequência natural pro corpo, ixi. Mas aí o que acontece? Tem gente que, tipo assim, não, tem que ter um texto. Realmente não tem um texto. Não tem um texto nítido, claro, que diga que não pode beber. Entende? Quando você lê o texto de Jesus,
Jesus transformou a água em vinho? Nós vamos discutir a noite inteira aqui. Você quer que eu dou o meu parecer? Jesus transformou a água em vinho alcoólico. Essa é a minha opinião. O texto ali, ele estava numa festa de casamento. O dono da festa falou, esse vinho é melhor do que os outros que foram servidos. Jesus foi chamado de beberrão. Jesus foi chamado de beberrão porque ele bebia bastante vinho. Vocês entendem? O cristão deve beber bebida alcoólica? Não. Não deve. Por que ele não deve? Porque se ele ingerir, ele pode fazer com que o outro peque. Ele pode. Tem pessoas que são destruídas por causa do álcool, por causa do cigarro, por causa das drogas, outras coisas, certo? Então a consciência. Olha o versículo 32. Vivam de tal maneira que vocês não prejudiquem nem judeu e nem os não judeus, nem a igreja de Deus. Vocês não devem prejudicar nenhuma pessoa. Façam como eu, procuro agradar a todo mundo em tudo que eu faço, não pensando no meu próprio bem, no meu próprio interesse, mas no bem de todas as pessoas, a fim de que eles possam ser salvos. Muito cuidado para você não ser a pedra de tropeço que faz com que o irmão perca a salvação. Paulo diz, eu faço de tudo para que as pessoas sejam salvas. Entende? Sinceramente, eu olho um alimento, esses alimentos, eu sei que, sabe, o ídolo não é nada. Não é nada. Mas por que eu não como? Para não atingir a fé de outras pessoas. Para não influenciar negativamente outras pessoas. Certo? Existem vários ídolos levantados pelos seres humanos. A gente está só, como eu disse no começo, só olhando, né, para a crença romana e falando São João, São Pedro. Tem pessoas que idolatram os filhos. Os filhos ocupam o lugar de Deus no coração. Tem pessoa que deixa de servir a Deus se o filho morre. É idolatria ou não? É. Tem pessoa que deixa de servir a Deus e se larga do namorado, da namorada. Acho que é até pior, né, do que perder um filho. Mas é o que as pessoas fazem. Tem pessoa que só é feliz se estiver com uma outra pessoa. Gente, a fonte de paz, de alegria, felicidade, satisfação se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se a sua fonte de alegria, paz, satisfação é outra fonte, então você é idólatra. É idolatria. Se a sua fonte de paz, de alegria... Por que as pessoas, eu estou falando do álcool, por que as pessoas recorrem ao álcool? Tentar esquecer coisas. E onde ele deveria recorrer? Em Jesus. Gente, são inúmeras as fontes. Inúmeras. Pornografia é idolatria. Por quê? Busca uma satisfação pessoal. Cigarro, drogas, relações sexuais ilícitas. A Bíblia chama a imoralidade sexual de idolatria. Ela relaciona imoralidade sexual com idolatria. A igreja de Corinto tinha muitas vantagens, mas muito problema. Inclusive, eles se tornaram idólatras dos líderes da igreja. 1 Coríntios, nem precisa abrir, eu vou ler só. 1 Coríntios capítulo 3. Na verdade, irmãos, não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Eu tive que falar como se vocês fossem pessoas do mundo. Olha que, gente, pessoas... Você está na igreja de Corinto, está esperando chegar uma epístola do apóstolo Paulo. Aí chega, aí eles começam. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo falar com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Eu estou falando com você como se vocês fossem pessoas do mundo. Como se fossem crianças, bebezinhos na fé cristã. Eu tive de alimentá-los com leite e não com comida forte. Sabe? Mocotó. Gosta de mocotó? Eu também não gosto não, mas diz que tem substância, né? Pois você, nem sei o que é isso. Você gosta de mocotó? Você? Ah, ela gosta.
Pois vocês não estavam prontos. Olha, vocês não estavam prontos para um alimento sólido, com substância. Vocês tiveram que beber leitinho igual criança. E ainda não estão prontos. Porque vocês vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras, brigas e divisões entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que as outras pessoas fazem? Quando alguém diz, gente, olha o que eles estão dizendo no meio da igreja. Gente, é a igreja em Corinto. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Será que assim vocês não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem que é Apolo? Quem que é Paulo? Somos somente servos de Deus e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor deu para vocês fazerem. Eu plantei, fui eu que plantei a igreja. Apolo regou a planta. Foi Deus quem deu o crescimento. De modo que não importa nem quem planta, nem quem rega, mas o que importa mesmo é Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta, a pessoa que rega, a pessoa que espera o crescimento. Não tem diferença. Tem um outro texto que ele fala Paulo, Apolo, Pedro e Jesus. Tinha divisão no meio da igreja. Eu me identifico com Pedro. Eu me identifico com Apolo. Eu me identifico com Paulo. A gente olha com um senso crítico para o católico, mas nós somos a igreja de Corinto. Nós também somos assim. Entende? Nós também temos preferência. Nós temos as nossas preferências pessoais, os nossos gostos pessoais. A gente coloca os nossos gostos como aquilo sendo santificado. Os demais, não. Os nossos costumes, gostos, a gente coloca como preferencial. Os demais, não. Os demais é escândalo. É o que eles estão fazendo. Paulo está deixando claro que vocês estão sendo idólatra, é igual pessoa do mundo. Quando começou a Igreja Batista no Brasil, mais ou menos 200 anos atrás, eles cantavam muitos hinos bonitos. E eles convidavam muitas pessoas para conhecer a igreja. Aí o que acontece? As pessoas vinham e as pessoas não sabiam cantar as canções. Hoje a gente cantou algumas canções, nem todo mundo sabia as letras das músicas. Aí o que eles tiveram de ideia? Vamos pegar as músicas que a gente mais canta e vamos colocar num livro. Quando chegar uma pessoa que não conhece as músicas que nós estamos cantando, a gente entrega esse livro para essas pessoas. O livro se chama O Cantor Cristão. É um livro com quase 500 músicas batistas. Um tempo depois, chegou no Brasil 2 missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wring. E eles começaram a Igreja Assembleia de Deus. Eles perceberam que os batistas tinham uma estrutura que facilitava para as pessoas que chegavam na igreja. Porque eles tinham um livro que tinham as canções que eles cantavam. Aí os irmãos assembleanos tiveram a ideia, vamos fazer então um livro nosso. E eles fizeram a harpa cristã. Os irmãos da congregação cristã tiveram a mesma ideia. Inário, é Inário, né, que chama? Inário da congregação cristã. Qual que é a questão? Tem um pastor amigo nosso que se chama Paulo Sérgio Batista. Ele falou que um dia foi ter uma convenção batista e eles foram mudar uma letra de uma das músicas do Cantor Cristão. Gerou um debate gigantesco entre os irmãos. Por quê? Porque essa estrutura foi criada só para favorecer, para facilitar as pessoas que estavam chegando. É para isso. Há 30 anos atrás, você ia em uma igreja evangélica, sabe o que tinha? Retroprojetor. Era uma luz que acendia, tinha um plástico que era colocado em cima e a letra das canções que eram cantadas eram projetadas na parede. Há uns 20 anos, começou o data show, computador, e aí a letra das canções cantadas estava no data show. Hoje tem painel de LED. Nossa igreja não tem painel de LED ainda,
Mas perceba que a tecnologia dá estrutura. Uma vez eu abri um tablet numa igreja, eu abri um tablet para ler a Bíblia. Meu Deus, é um escândalo. Não, a Bíblia, não. Eu vi um pastor, ele é conceituadíssimo. A Bíblia tem que ser lida aqui. Mas por que não pode ser lida aqui? Por que não? Por quê? Jesus lia aqui? Tinha isso aqui? Quando Jesus lia onde? Pergaminho. Era a tecnologia da época. Era a estrutura da época. Por que tinha pergaminho? Tinha pergaminho porque era o que tinha. Quando não tinha pergaminho, tinha o papiro. Papiro, pergaminho, papel Bíblia. Esse papel fininho se chama papel Bíblia. Tem outros livros que têm esse papel, essa tecnologia, mas ela não existiu sempre. Ela passou a existir. As Bíblias eram uns livrões. Pode procurar na internet, você vai ver uns livrão desse tamanho, porque o papel era grosso. Conforme a tecnologia evolui, aí a gente tem o acesso. Qual que é o problema? Gente, por que as pessoas, sabe, se tornam fariseus? Você lembra dos fariseus? A Bíblia, a lei mandava lavar as mãos antes de comer. O que eles faziam? Um ritual de lavar as mãos. Era como se fosse um ritual de santificação. É exatamente o que as pessoas fazem hoje. Gente, quando foi fazer a reforma no Cantor Cristão, algumas letras foram modificadas, porque entenda uma coisa, deixa eu explicar para vocês. Tem cristão que acha que o inário, que a harpa cristã, que o cantor cristão é inspirado por Deus igual a Bíblia. É santificado aqueles louvores. Não é santificado. Algum dia as pessoas se reuniram e falaram, a gente canta mais essas canções aqui. Essas canções que a gente canta. Na Batista fizeram, na Assembleia fizeram, na congregação fizeram. E aí decidiram, vamos compilar esses hinos para a gente cantar. Não é hino melhor que o outro, nem, sabe, não é santo. Esse é santo e aquele é pecador. Não, é uma estrutura. Aí hoje em dia, gente, isso aqui eu enfrento na minha igreja. Tem gente que não gosta que abre tablet para ler a Bíblia, nem celular. Gente, os jovens hoje, a maioria tem o acesso à Bíblia no celular. Gente, a Bíblia é sagrada não é porque que o papel aqui é sagrado. A Bíblia é sagrada porque a essência, a palavra de Deus, ela é a palavra. Quando Jesus leu, era no pergaminho. Já foi lido em pedra, Moisés quebrou as pedras aqui. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? As pessoas costumam se apegar a estruturas. A igreja de Corinto se apegou a Paulo. Foi Paulo que estabeleceu. Apolo era bom pregador. Pedro andou com Jesus. Vocês entendem? Aí ficava um grupo, eu sou desse aqui. Outro grupo, eu sou desse aqui. Esse aqui é o certo. Esse aqui é o mais certo. Esse é o mais correto. Isso é tudo idolatria. Tudo idolatria. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. Exatamente igual. Infelizmente, tudo igual. Conforme a tecnologia evolui, favorece, facilita. Eu busco um texto. Gente, eu vejo os pregadores do passado, a dificuldade às vezes de encontrar um texto de concordância. Hoje eu vou falar com vocês, eu pesquiso aqui onde está escrito tal coisa. O Espírito Santo que está me revelando. É Ele que está me direcionando. Tudo que eu estou falando, fazendo, mas existem ferramentas acessíveis. Entendem? Então, o que eu quero dizer com tudo isso para vocês? Nós muitas vezes somos idólatras. Idolatramos pessoas, temos preferências. Nós temos preferências. Esse aqui me parece que ele é mais usado do que o outro. Isso aqui é mais santo do que o outro. E Deus abomina a idolatria. Não podemos dedicar a glória que pertence a Jesus, somente a Jesus, a nenhum homem, nenhuma pessoa. Você quer que eu fale uma coisa para vocês que acontece com certa frequência? Às vezes a gente vai contar um testemunho. Sei lá, o irmão foi curado de tal coisa. Aí às vezes levanta alguém e fala assim, eu orei por isso. Tem que tomar muito cuidado com isso, viu?
Será que não é um orgulho? Será que a pessoa não quer dividir a glória? Mas como assim orou? Mas quem é que curou? Quem é que fez, desfez? Não foi Jesus? E é muito comum isso. Eu orei, eu falei. Entende? Então, o cristão, gente, para a gente encerrar, havia um rei, e eu já contei a história para vocês aqui, o rei Ezequias. Ele ficou muito doente. Ele orou ao Senhor. O Isaías chegou para ele e falou assim, você vai morrer, conserta a sua casa.